Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o CIT 2024. Meu nome é Priscila Moraes e sou professora nos cursos de Administração e Engenharias. Hoje, em especial, estamos representando os nossos colegas da Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica. E o meu parceiro, hoje, nessa bancada do podcast, é o professor Dr. Edival Viveiros. Muito bem, é uma satisfação, agradecemos ao Unisalesiano a oportunidade que todos, enquanto docentes, funcionários, colaboradores e principalmente os nossos acadêmicos, estão tendo com essa 4ª edição de um congresso monstruoso em termos de alcance, em termos de quantidade de palestras, de podcast. Então, a gente estende esse agradecimento também ao nosso coordenador, professor Nelson, e hoje temos a presença do engenheiro mecatrônico, o Rogério Vitali, que vai nos brindar com uma palestra fabulosa sobre robótica, sobre as novidades tecnológicas nesse campo. Seja muito bem-vindo, doutor Rogério. Muito obrigado, boa noite. É uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês e agradeço já de imediato pelo convite. Nós aqui te agradecemos e nós temos uma história já pregressa. Na verdade, eu conheci o Rogério, permita-me, chamá-lo de Rogério e não de doutor Rogério, mas tudo bem. Eu conheci o Rogério em 2016, que foi um ano difícil para mim, que foi o ano que meu pai faleceu, mas foi na Feira da Mecânica, a Feira Internacional da Mecânica que ocorre em São Paulo. E o Rogério, né, me apresentou o trabalho dele, ele vai falar, não vou dar spoiler agora, né? Então, é lógico que você não vai lembrar, porque é tanta gente. E depois, alguns anos, você esteve aqui em Araçatuba, aqui no Salesiano, para divulgar o curso também, que você vai falar. Então, já conheceu o Rogério. E aí, esse ano de 2024, a gente teve aí uma interação profissional aqui no Unisalesiano, que depois ele vai nos contar também. Então, foi muito gratificante reencontrá-lo agora. Ele esteve em 19? De setembro, no evento? Não. Tá. Não. Foi em 2016, na Feira da Mecânica, lá em São Paulo. Né? Você foi expositor lá. No AMB. Isso. Então, a palavra é sua. Tá bom. Bom, então, muito obrigado. Realmente um histórico positivo. E em 2016, a gente estava expondo na Feira da Mecânica, no AMB. Eu tinha feito 10 anos formado lá do ITA. A gente estava com o caminhão escola, apresentando a solução, né, para o Brasil. Era um sonho realizado, levar a educação de alto nível e formar uma mão de obra extremamente difícil para a indústria, que era o robotista, né, que era os cursos de robótica. Então, a gente conheceu meu trabalho, foi uma novidade, bastante inovação, tal, etc. Em 2019, teve a oportunidade, no Instituto Federal de Birigui, junto com um consórcio entre a Prefeitura de Birigui e de Araçatuba, de chegar a levar o caminhão para o interior. Ele ficaria estacionado num projeto para atender as escolas de Birigui e se estenderia até a Salesiano. Acabou não dando certo, trocou o prefeito, etc., e agora, em 2024, realmente conseguimos trabalhar junto, trazendo novamente uma inovação, que foi um robô-cachorro, né? Vamos dizer assim. Sim. É um quadrúpede que hoje se concretizou. Então, tenho muita alegria, muita felicidade, muito respeito por todos os professores e os alunos da Salesiano, que sempre me atenderam muito bem. E somos parceiros, e estou aqui feliz da vida e agradeço aí pelo convite. Eu vou falar sobre gêmeos digitais, né, o Digital Twins, que é uma tecnologia nova, né, na indústria mundial. No Brasil, nós já temos um case. Sou especialista nessa área, vou tentar esclarecer a diferença. Claro que vou puxar um pouco para a área de robótica, mas a tendência, né, o futuro disso é a gente ter gêmeo digital de tudo. Eu vou, antes de começar, só contextualizar o que nós já tínhamos há 10 há 20, há 30 anos atrás, dentro das engenharias, né? Mecatrônica, mecânica, elétrica ou computação. Então, isso começa com, não vou dizer nem simulação, né, professor? Você é da engenharia, você sabe, simulação é onde a gente, independente se o processo é contínuo ou discreto, a gente consegue ter umas entradas e ter umas saídas.
Quando os softwares ainda eram rudimentares, a gente começava com as animações, né? Mas a animação para a indústria é um pouco diferente. Eu consigo fazer alguma coisa se mexendo para sair um pouco do lúdico e ajudar nas reuniões, ajudar na parte comercial, ajudar quem ia vender a solução de automação. Então, eram animações para tentar mostrar como é que era o processo de solda, de pintura, né? Isso era bem rudimentar. Obviamente que os softwares evoluíram, obviamente que a pesquisa evoluiu, a capacidade de processamento dos computadores evoluíram. E aí permitiu a gente fazer as simulações. Então, os fabricantes de robôs, por exemplo, investiram em softwares de simulação. Então, a simulação eu conseguia, pelo menos, simular o processo, tirar o tempo de ciclo aproximado, né? O tempo de ciclo é muito importante para a indústria, e conseguia gerar o programa offline, pelo menos os programas offline dos robôs, os programas offline dos PLCs, e já era uma grande novidade, porque antigamente era 200, 300 pessoas no chão de fábrica. Eu tinha que fazer desde a abertura de um programa até gravar todos os pontos. E com a simulação offline, não que essas pessoas diminuíram, mas a permanência delas no chão de fábrica para entregar uma linha, um carro, né? As pessoas às vezes desconhecem, mas não têm noção a engenharia que tem por trás de um carro, o tanto de capacidade técnica que tem por trás do carro, do avião, né? Não tem, realmente é monstruoso. Quem conhece o processo sabe o que eu estou falando. Eu trabalho com isso nas principais montadoras. Quem faz engenharia e não conhece, é um convite que eu faço a conhecer, né? Realmente você ser engenheiro. Então, diminuiu o tempo dessas pessoas no chão de fábrica. E aí sim, passou a despertar interesse nessa parte de software e daí não parou mais. Então, a Siemens, por exemplo, comprou uma empresa em Israel, investiu milhões em pesquisa, né? O conceito de Digital Twin estava começando na Agência Espacial Americana e aí foi uma disrupção. Então, se eu consigo representar matematicamente, fisicamente, psicologicamente, economicamente, qualquer modelo físico, vamos falar assim, no ambiente virtual, então eu não tenho uma coisa parecida. Eu realmente tenho uma coisa igual. Igual é igual, não é parecido. O virtual igual ao real, o real igual ao virtual, ou o físico igual ao virtual, enfim, não importa. Então, se eu tenho isso, me permite tomar decisões, me permite fazer programação, me permite produzir insights, me permite, com realidade aumentada, ampliar a fábrica no meu computador e conversar com especialistas do mundo inteiro. E aí causa uma disrupção, um desdobramento disso. Hoje o gêmeo digital, né, já é uma novidade, ele já está sendo segmentado, gêmeo digital do produto, gêmeo digital do serviço, e tem gente que não é especialista, não fez gêmeo digital, mas consegue usar o ambiente para fazer negócio. Então, você tem negócio saindo de gêmeo digital. Interessante. Então, olha, super interessante. É muito interessante, né? Eu fiz doutorado nessa área. Eu demorei 6 meses para registrar, né? Eu não, a biblioteca e teimosia do meu orientador. Ele fez questão, hoje ele é catedrático, está na Polytechnique, na França. A Unicamp tentou registrar como indústria 4.0, automação, ele bateu o pé. Ele não deixou registrar. Nossa. Isso tem que ser registrado como gêmeo digital. Foi o primeiro trabalho da Unicamp, tem patentes aí em andamento, mas a Unicamp falou, não posso registrar, porque não existe essa linha de pesquisa, e a Unicamp, a palavra gêmeo digital remete à ovelha Dolly. Olha o problema. Nossa. A ovelha Dolly é uma primeira ovelha de clonagem, e é um trabalho de engenharia, não tem absolutamente nada a ver. Então, foram consultar a biblioteca mais antiga de engenharia do Brasil, que é a engenharia da Politécnica. Eu tive contato com a Poli por isso, né? Eles quiseram conhecer o trabalho, me convidaram, hoje eu faço pós-doutorado lá. Então, as bibliotecárias, né, elas acharam que era um modismo essa coisa na engenharia. E ele provou o tanto de artigos que nós lemos, né, discutimos, e tanta coisa que estão saindo, realmente não é um modismo. Então, a biblioteca da Unicamp, junto com a USP, pediu o registro da Biblioteca Nacional para ter a linha de pesquisa de gêmeos digitais. Então, você põe no Google Rogério Vitale doutorado, é o primeiro trabalho de doutoramento de gêmeos digitais do Brasil. Além da tese, tem 4 vídeos exclusivos que eles colocaram, e
um ano e meio, está com mais de 1.000 acessos, depois eu deixo o link e tal, etc. Então, a minha missão hoje aqui é conseguir desmistificar esse assunto, mostrar a importância que tem na área. Vão faltar profissionais, com toda certeza, os softwares estão cada vez mais sofisticados, e ao longo, né, das apresentações, isso vai ficando mais claro, depois a gente conversa, bate um papo sobre isso e tudo mais. Tá certo. Posso começar? Sim, Tudo sim, bem? Por favor. Sim, tudo bem. Então, vou lá, vou compartilhar a tela. Vocês, por favor, dão uma olhada, ver como é que está aí a imagem. Olha, comecei a compartilhar. Deixa eu dar um ocultar aqui. Agora não vejo mais vocês. Vocês conseguem me ver? Sim? Não, só o slide. Só o slide? Só o slide. Então, tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, muito obrigado novamente e vou fazer a apresentação aqui. Deixa eu só habilitar o laser aqui na tela. Ups. Aí. Então, por exemplo, hoje com a realidade da NVIDIA e cada vez mais as placas de vídeos, isso aqui é um chão de fábrica de uma empresa na Alemanha. Tá? É que a imagem, né, não está em alta qualidade, mas se você vê a simulação rodando, você fala que não é um gêmeo digital assim, de tão real que é. Então, eu começo, né, abrindo para contextualizar aí. Aí peço licença para me apresentar a minha equipe. Então, eu sou do Instituto Avançado de Robótica, sou aí diretor, é um sonho realizado. Essa é a Juliana, que faz o nosso comercial, gerente de negócio. O Júlio, professor Júlio, gerente de engenharia, engenheiro mecânico, professor Paulão, engenheiro eletricista e engenheiro de controle e automação. E o Marcelo, engenheiro mecatrônico pela Poli, e engenheiro de robótica, que fez a nossa pós-graduação em engenharia robótica, uma Lato Sensu, primeira engenharia robótica aí do Brasil. Né? O IAR é basicamente um caminhão escola, onde, além de treinamentos de KUKA, ABB, FANUC, Motoman, matemática avançada, a gente desenvolve muitos POCs, muitas provas de conceito. Hoje é um college internacional já da Siemens. A gente também tem parceria internacional com uma empresa da Suíça para sistemas flexíveis de manufatura, através de vibração. Então, o caminhão já deixou de ser apenas treinamento. A gente já está fazendo coisas avançadas e agora inserindo o Instituto na parte de pesquisa, começando a participar de editais. A parte de startups é muito forte, a gente acaba acelerando os jovens aí que querem empreender na área de automação, de mecatrônica. Então, acaba sendo um laboratório aí de alta performance com um grande investimento. Então, todo mundo está convidado a conhecer. O nosso trabalho está nas redes sociais, e pode entrar no site também. Quem quiser fazer uma visita, a gente está aqui em São Paulo. Né? Essa era o primeiro envelopamento dele, que o professor conheceu. Né? Passaram 5 anos, agora nós pintamos novamente e isso evoluiu. Então, hoje o Instituto Avançado de Robótica, que eu criei, que eu desenvolvi, é uma escola profissional de robotista. Robotista é o apelido de chão de fábrica dado pelas montadoras. Eu tenho 20 anos na indústria, trabalhei nas principais montadoras do Brasil, ajudei a trazer a fábrica da Ford, Toyota, etc., como montadoras em outros países também. Então, hoje o caminhão percorre o Brasil inteiro, levando qualificação, prova de conceito, e esse é, rapidamente, aí, o nosso trabalho, né? Nossos cursos, nossa pós-graduação, enfim, todo o nosso trabalho. E aí sim, então, iniciando a palestra de gêmeos digitais, né? Esse é o cara que criou o termo Digital Twins, né? O Michael Graves, ele é um entusiasta da área, hoje tem um instituto de gêmeos digitais, esse é o currículo dele, mas a Eureka veio lá da Agência Espacial Americana, da NASA, né? Então, ele estava acompanhando a equipe de projetos, e quando eles conseguiram representar de forma fidedigna um modelo real no ambiente virtual, com todas as características, eles batizaram o termo Digital Twin. Tá? Isso está nos bastidores, eu vi algumas palestras dele, mas publicamente, academicamente, ele é o cara que criou, né, dentro das universidades e das empresas. Hoje ele é um grande consultor, né, especializado aí na área. Então, isso tem praticamente 20 anos.
que já existe essa tecnologia, ela está cada vez mais difundida no mundo. No Brasil está chegando agora, as pessoas estão começando a conhecer. Tá? Na indústria brasileira, só contextualizando, o carro Nivus, não sei quem tem o Nivus, o carro Nivus feito pela Volkswagen, eu trabalhei nesse projeto junto com os engenheiros da Volkswagen Brasil, aqui em São Bernardo do Campo, na Anchieta, foi um projeto com gêmeos digitais. Professor Vitali, o que é isso? Explica melhor. Tá bom, vou explicar melhor. Os engenheiros gostam muito, e é necessário, não só gostam muito, mas é necessário, nós fazemos protótipos. É através do protótipo que a gente valida as soluções e depois manda para a produção. Como é que eu vou criar um carro novo, não sei se vai dar certo, e eu vou colocar na linha? E se der tudo errado, imagina o prejuízo. Então, os engenheiros fazem protótipos, fazem testes, corrigem o protótipo, modificam o protótipo, faz mais teste. Esse período chama-se tryout. O tryout é muito importante para a gente conhecer as características, etc. Então, o carro não é só o motor, as 4 rodas e tudo mais. Pega a matéria-prima, faz a estamparia, traz a chapa, vai para o body shop, vai para o body white, faz a armação, onde tem os robôs de solda, passa pelo processo de pintura, várias camadas, montagem final, montagem de motor e testes. Então, eu estou resumindo o que seria um dia de visita na Volkswagen. Então, você imagina a quantidade de engenheiros, de modalidades diferentes e quanto é interessante no estado da arte. Então, esse protótipo físico dos carros, antes de entrar na linha, foi totalmente feito no ambiente virtual. Foi um tryout virtual, foi no gêmeo digital. Então, o carro Nivus, ele foi totalmente tryoutado, testado, simulado em ambiente virtual. Os alemães autorizaram, né, porque geralmente essa parte de desenvolvimento é mais da Alemanha, mas pela tradição que a planta Brasil Anchieta tem, pela qualidade da manufatura e da engenharia de automação, eles permitiram, acompanharam e ficaram assim, abismados positivamente pela qualidade da nossa engenharia. Eu participei do zero, acompanhei toda a equipe, né, treinei muita gente, fui consultor pela Siemens, ajudei bastante esse projeto e funcionou. O carro está aí, é uma realidade. Isso diminuiu a vida, o ciclo de vida do protótipo físico, caiu de 3 para 4 meses para 1 mês. Nossa. E permitiu muito mais insights. Obviamente que o software que fez isso, uma license, né, uma licença, estamos começando a falar de $300 mil, mas vale a pena o investimento, o payback realmente é impressionante. Esse já é os slides chato, tá? Mas que eu gosto aí bastante essa definição. Então, os gêmeos digitais têm se tornado imperativo de negócios, cobrindo todo o ciclo de vida de um ativo, processo e formando a base para produtos e serviços. Isso foi dito pelo presidente da Kaiser em 2023. E uma outra definição do Gartner, como estratégia mundial, saiu esse ano. Estima-se que dentro de 3 a 5 anos, bilhões de coisa, lembrando que a definição de coisa é algo, é um objeto desprovido de inteligência, é coisa. Por isso que tem internet das coisas. E muitas dessas coisas, o que dá e quase o que não dá, vai ser feito um gêmeo digital. É mais rápido, é mais interessante, o custo é menor, os insights são mais desafiadores, tem muito mais gente trabalhando com design thinking em cima disso e depois libera para a fábrica ou mata o produto ou o serviço se tiver muito erro e é muito mais rápido. Então, acaba sendo uma ferramenta, uma tecnologia poderosa aí para as próximas décadas. Obviamente, quem se especializar, obviamente, quem realmente for bom, não passará dificuldades financeiras, não passará dificuldade de se colocar no mercado ou até de fazer pesquisa de alto nível com esse tema. Bom, depois que eu peguei a manha, obviamente, depois que eu gastei 10 meses sozinho para aprender a mexer no software, porque o alemão não sabe fazer software, e ele faz propaganda que é o melhor software do mundo. Ele pode? Pode. Simplesmente, eles foram em Israel, na Tecnomatics, eu fui lá também, eles compraram a empresa que faz esse software, botaram mais um monte de grana, e já tem 20 anos que esse software melhorou, e hoje é o estado da arte.
Então, depois que você pega o CAD, o modelo CAD, sem vida, né, sem nada, só o desenho, né, só a habilidade do projetista ou do desenhista, você vai analisar esse CAD, se a bola está quadrada, tem que ser corrigido. Mas se a bola está redonda, se você fez o as-built, as correções desse CAD para refletir o que realmente é o que está fabricado, porque você projeta e manda fabricar. Vai ter uma diferença. Você não vai corrigir o real. Você vai atualizar o seu CAD, o seu desenho. Chama-se as-built. É normal, é comum. A partir daí, então, você tem o CAD projetado, fabricado, corrigido e atualizado. Então, isso pode ser um potencial candidato para o gêmeo digital. Aí o software vai converter. COJT. CO é Convert Object. Ele vai converter esse objeto cego, surdo, burro e mudo num objeto que pode entrar num software inteligente. O que faz esse software inteligente? Ele faz esse componente virar um componente smart. Um componente smart é um componente que vai ter cinemática, que vai ter movimentos, que vai ter propriedades matemáticas, propriedades físicas, e ele vai simular de forma idêntica ao que funciona no chão de fábrica. E pode ser qualquer tipo de objeto. Na noite de hoje, nessa discussão, vou pegar um dos mais interessantes que tem no mundo da mecatrônica e da automação, que é um robô industrial. Não é fácil fazer o gêmeo digital de um robô industrial. Algo daria muito errado, ou se o software fosse bom, seria alguma coisa parecida. Mas como o software é excelente, a tecnologia que tem hoje é acima da média, a gente consegue chegar no gêmeo digital, um modelo fidedigno do robô que está na indústria brasileira, na indústria mundial, na tela do seu computador. Então, isso vai ter uma foto, depois que o software converte, isso vai ter uma foto, isso vai ter um elemento CAD inteligente, isso vai ter um modelo matemático em XML, linguagem ISO, e vai ter um modelo físico e conectado em formato tubo. Muito bem. É claro que não é tão simples assim. Eu preciso pegar o robô, o CAD dele, colocar os frames, os sistemas de coordenada, fazer um modelo matemático dele. A gente usa, né, uma convenção chamada Denavit-Rattenberg, é clássica na robótica industrial, é preconizada por esses dois professores, né, do MIT na década de 50, 55, professores de mecanismos. Ok, isso é uma notação matricial. E daí saem os modelos matemáticos dos robôs. É claro que eu encurtei nessa parte chata, mas um dos modelos mais simples eu deixei aqui, né? Para quem gosta de matemática, de física, eu adoro. Sei que o professor Edivaldo gosta e tem formação na área. Então, isso que é engenharia, né? Então, só ver se movimentar é fácil, mas o desenvolvimento a gente precisa tratar dessas coisas. São equações transcendentais, tá? Elas são acopladas com produtórios e somatórios, de arcossenos, cossenos, tangentes, etc. Então, a gente precisa linearizar esse modelo em torno de pontos de equilíbrio para esses termos sumirem e essas equações diferenciais se tornarem constantes e a gente acaba tendo um modelo linearizado. Tá? Enfim, passando essa parte chata, que foi mais um ano de trabalho duro, a gente tem isso daqui. Uma célula real, ok? É uma bancada, tem blocos, tem gabarito, tem ventosa numa garra, tem uma garra com gripper, com finger, tem trajetórias spline, tem ar pneumático, tem um sétimo eixo, tem sensores, etc. Então, não é só o robô. Claro que o robô é o protagonista, é o mais complexo, mas todos esses objetos, né, tem nível, tem paquímetro, a gente projetou, desenhou e trouxe para o ambiente virtual, onde nada se mexe, onde nada se movimenta. Aí começa o trabalho numa profissão nova. O robotista junto com o roboticista, ou analista de automação e robótica. Esse é um profissional super novo. Ele vai ter que saber de robô, de automação, de periféricos, e vai ter que conhecer de digital, de simulação. Sem mesmo, às vezes, professor, nunca ter contato com a indústria. Mas se ele tem informação, ele pode trabalhar na área até para ter o gêmeo digital. Você não faz do dia para a noite.
Quando você starta o pedido para comprar 1.000 robôs, 2.000 robôs, isso vai demorar 2 anos para chegar no Brasil, se eu já sei o modelo do robô, já sei a especificação, eu já começo a desenvolver o gêmeo digital. Tem gêmeo digital que demora 10 meses para ficar pronto, mas quando chega o robô físico, já está tudo comissionado, tudo testado, tudo tryoutado. Aí fica muito mais rápido implementar e muito menos erro, né? A tendência é chegar a zero, pequenos ajustes. Hoje já está nesse nível, até o final eu vou provar como nós chegamos nesse nível. Então, isso é muito interessante, a gente conseguir reproduzir esse cenário. Aí eu saio da animação, que a gente estava conversando, eu saio da simulação, onde eu vou ter uma entrada, uma saída, apenas simulada, ou de um processo contínuo, ou de um processo discreto, e eu vou ter o gêmeo digital, o digital twin, a cópia fiel, a cópia perfeita. Interessante. Esse é o software. Aqui tem horas e horas de trabalho. Aqui, deixa eu dar um zoom. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho pontos gravados, restrições, coordenadas globais, equações diferenciais, tudo isso porque já está funcionando, esse já é um ambiente final de simulação, né? De validação de gêmeo digital. E aí você pergunta, qual que é o objetivo? O objetivo é eu chegar, simplesmente, dar play nisso aqui, descarregar tudo isso, dar play pelo computador, de qualquer lugar do planeta que você tiver, e tudo funcionar sem intervenção humana. Erro zero, o mais próximo de zero. Isso é muito complexo. Nunca se imaginou chegar nesse nível. Sempre tinha que ter pessoas no chão de fábrica, corrigindo alguns pontos, testando algumas outras condições de lógica, intertravamento de robôs com PLCs, com garras, com encoder, com tempo de linha. Então, o offline que o simulador fazia já diminuía de 6 meses para 3 meses. Os gêmeos digitais da década passada conseguiram diminuir de 3 meses para 1 mês. Hoje estamos falando no máximo a 10 dias. Nossa. E os resultados que eu consegui com a minha pesquisa, a gente chegou em 100%. Eu vou provar isso com os vídeos no final. Então, esse é o ambiente final, né? Eu pulei bastante aqui, que é o que interessa. E aí eu vou falar, não funciona. Quebrei a cara, professor, deu tudo errado. E é lógico, se eu fizesse até aqui, também não teria contribuição original a nível de um doutorado. Eu estava fazendo um doutorado. Então, se é o gêmeo digital, se é realmente igual, por que não funciona? Muito simples. O mundo virtual e o mundo real, por mais que sejam a cópia perfeita, e o software está nesse nível, eu tenho um problema chamado paralaxe. Eu tenho um problema de calibração. São pequenas diferenças, coisas mínimas. Coisas mínimas. Né? Não estamos nem falando de centímetros, muitas vezes estamos falando de milímetros. Isso é o suficiente para, aqui, por exemplo, vou dar um zoom novamente. Aqui, por exemplo, eu tenho um gabarito, eu tenho 1 milímetro de cada lado para colocar o bloco. Essa diferença é o suficiente para dar colisão numa garra dessa da Schunk, que custa nada menos que $30 mil. O problema não é os $30 mil, o problema é que o robô vai bater esse gabarito, vai parar o automático, vai dar falha e pode parar a linha de produção. Então, é uma grande furada. Aí que está. A minha contribuição acadêmica e científica foi criar vamos falar assim, um app, né, um API, dentro desse software da Siemens para fazer a calibração. Essa calibração, eu desenvolvi um modelo matemático por RMS, que é o Round Median Square, onde eu pego 3 pontos do robô físico, vou lá e gravo 3 pontos com a mão, com o TP, faço o backup e trago para dentro do software. E gravo 3 pontos dentro do software. Gero 3 matrizes e eu comparo a variação desses pontos. Então, essas equações que eu desenvolvi, essa tela que eu desenvolvi, né, faz essa correção, faz essa calibração. E aqui é a contribuição de pesquisa, aqui é a contribuição inédita. Passando por essa calibração, tudo
o que for para o chão de fábrica já vai estar calibrado. E aí a gente consegue resultados extremamente expressivos. E eu vou mostrar para vocês. A gente traz os pontos, a gente cria o sistema de coordenada, tanto no ambiente real quanto virtual, e compara. Vão ter pequenas diferenças, pequenas mesmo, porque a gente tem todas umas boas práticas, né? Ou melhores práticas, criamos procedimentos, criamos uma metodologia sistematizada, e bastava eu fazer isso para 2 casos, 2 robôs diferentes, já seria inédito e já daria o doutorado. Eu fiz para 4 casos. Então, a metodologia ela parou de ser específica e se tornou uma metodologia geral. A descoberta foi tão grande que já está em processo de patente pela Inova da Unicamp. Patente de invenção. Né? E muitas pessoas estão interessadas nisso. Então, esse é o trabalho, né, de correção. E aqui é o primeiro vídeo. Né? É a primeira validação. Em robótica, a gente tem um problema chamado singularidade. Quando o determinante da matriz é 0, eu não consigo inverter a matriz. Então, o punho do robô trava e ele acaba dando um 360. Os robotistas evitam essas posições, que pode ser dentro de um carro, perto do carro, gravando os pontos próximos ou tentando desviar. Mas muitas vezes não dá. Dos 4 robôs, 3 eu não tive, mas o quarto vídeo, que seria esse, eu trouxe agora como sendo o primeiro, eu tive esse problema. O software acabou prevendo exatamente uma posição de singularidade, ele deu o giro de quase 360, e eu juro por Deus, eu achei que o robô real não fosse fazer. E ele fez exatamente. Então eu vou dar play, esse é o caso mais complicado e chegou a 100% de resultado. Olha que interessante, olha que bacana. Olha lá, deu o giro, pegou o bloco, colocou. Agora vai para o real. Com um play, sem intervenção humana, você não está vendo eu programar o robô. Você não está vendo eu pegar o TTPN e programar o robô. Tudo pelo gênero digital. Exatamente como foi no ambiente virtual. O desafio agora é sincronizar, é fazer em tempo real. Isso vai exigir, nos próximos anos, muita evolução. Mas está aí, já é um resultado de 100% para esse fabricante. Muito. Esse é outro fabricante de robô. Olha que interessante. Olha lá, apenas um play, sem intervenção humana. ABB, sueco, esse é alemão, Kuka. Ah, o Kuka. Olha que bárbaro. Isso realmente é uma disrupção. É a validação de uma pesquisa de 4 anos. Lá que eu fechei em 3 anos e meio. Tá aí. Software da Siemens, chamado Process Simulate, da Tecnomatics. Tá aí, ó, exatamente igual. Vamos para fabricantes japoneses, para testar metodologia robusta. Esse é um fabricante japonês, Japão do Norte, Fuengi. Fanuc, nada menos que Fanuc, um belíssimo fabricante de robô. Esse foi um pouquinho com emoção, né? Quase pegou no computador ali, mas graças a Deus não aconteceu um incidente. Eu estou aí validando a minha pesquisa. Funcionou também, 100%. E está aí o ciclo completo. E por último, um outro robô também líder de mercado, Motoman Ascal. Conheci a fábrica deles, fica em Kitakakyushi, perto de Tóquio, lá no sul do Japão. Robô também bem difícil de trabalhar. Então tá aí, sujeição, né? Aí tá validado. 4 vídeos de 1 minuto. Cada minuto desse gastou 1 ano de pesquisa. 1 ano de doutoramento. Aí depois faz o primeiro, fica mais fácil. Mas só para aprender a mexer no software foram 10 meses. Então esse foi um trabalho. Eu queria fazer um bom trabalho. Para mim, bastava apenas isso, né? Eu me dedico muito. A gente acabou fazendo uma descoberta assim, de tal magnitude que a gente teve um convite para ir para a Alemanha, fazer um período de sanduíche no DLR. O DLR é o Centro Aeroespacial Alemão. Eu fiquei numa cidade perto de Munique, chamada Oberpfaffenhofen. Não tinha dinheiro, os alemães pagaram tudo.
e eu fui trabalhar num projeto humanoide, que é a nova geração de robôs que vão vir por aí. Esse robô especificamente é uma encomenda da Agência Espacial Americana, da NASA, onde eles estão introduzindo pernas para fazer a parte bípede, a parte de equilíbrio. Isso foi um sonho realizado, porque eu queria ir para o MIT fazer o doutorado, o foco era a NASA. No final, minha vida mudou, fui para a indústria, fui fazer o doutorado bem depois, e o trabalho foi tão bom que essa agência me convidou e acabei trabalhando com engenheiros da NASA, com pesquisadores, e foi um sonho realizado. De lá da Alemanha, fui para Israel, também fiz um período de sanduíche no doutoramento em Israel. Israel também quis conhecer o que nós desenvolvemos. Então, eu fico feliz, não por ser eu, né, por ser um brasileiro, e a pesquisa brasileira também é de ponta. Isso foi desenvolvido na Unicamp, perto do Instituto de Física. Ali nós tivemos César Lattes, que foi quase um prêmio Nobel, e eu fechei o trabalho em 3 anos e meio, com 2 patentes aí em andamento, e era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Aqui tem meu contato, tem meu telefone, tem o site do Instituto, depois posso mandar a apresentação. Aqui está o link da minha tese, pode baixar lá, ver a estatística, gente do mundo inteiro já baixou, o trabalho é público. Quem tiver paciência para ler a tese inteira, tudo bem, são 200 páginas. Quem não tiver, vai direto para o capítulo 5, capítulo de resultados, é o mais importante. E é isso, gente. Aí passo a bola para vocês. Tem uma musiquinha aí, tem um rock, tem um Foo Fighters. A música chama-se Learn to Fly, Aprenda a Voar. Minha formação, você já vai andava, em primeiro lugar, no interior de São Paulo, fui fazer mecatrônica, depois fui para o ITA, realizei meu sonho, montei uma startup, uma empresa, Instituto Avançado de Robótica, 20 anos na indústria, voltei para a academia para fazer doutorado, sou apaixonado por robótica, por matemática, amo o que eu faço e me destaquei na área, estou entre os melhores do Brasil e represento o Brasil lá fora, com muito orgulho. Sou realizado, sou engenheiro e muito obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês. Valeu! Bom, o que dizer depois de tudo isso? Que fantástico, né? Não é? E dá para perceber que é apaixonado, né? Pelo que faz. Eu achava que eu fosse um pouquinho apaixonado, mas ainda bem que eu encontro gente, assim, realmente... Que é mais apaixonado. Que baba mesmo, de verdade, né? E não dorme também. Acho que não dorme, né? Você acha que dorme? Deu para dormir no doutorado? 4 anos? Bom, você é físico, você sabe o que eu estou falando. Equações diferenciais, termos acoplados, linearização de modelos. Sem modelo matemático, a gente não é nada. Então, se isso não é bem feito, se essas equações não funcionam, e graças a Deus essas equações funcionam, elas servem para fazer carros, aviões, metrô. E aí me perguntaram, um jornalista recentemente, então qual o papel social do engenheiro? Eu falei, vocês não perceberam? É implícito e é o mais nobre possível, mais belo. Quando você resolve fazer um avião, você está transportando pessoas de um lugar para o outro, com segurança. Isso é um papel social. Quando você resolve fazer carro, e há um tanto de carro que ajudam as pessoas a se locomoverem, a viajarem, a trabalharem, salvar vidas. E a gente faz um carro com segurança. Sim, salvar vidas. É o engenheiro que faz. Uma ambulância. Com todo respeito ao médico, claro. Não é o médico que faz. Com todo engenheiro advogado, não é o advogado que faz, cada um na sua área. Isso é um papel social do engenheiro. Exatamente. O engenheiro usa ferramentas chamadas matemática, física e química para, de fato, essas ferramentas entender o problema e resolver problema complexo, resolver problema sofisticado. Esse é o nosso papel social. Sim. Se isso é bem feito. Exige uma certa habilidade, professor. Você sabe disso. Muita habilidade. Muito esforço, muita persistência, né? Porque Sim. Você erra e aí? Né? Vou desistir? Não. Faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. Não é? Chega uma hora que cansa, né? Mas desistir. Então, eu acho que o engenheiro ele tem a persistência muito forte, né? Porque se você não tiver um emocional para lidar com a frustração, né, de não dar certo, acabou, né? Acabou, na primeira já desiste. E convenhamos, não vai funcionar na primeira vez, professor. Não vai. Seu doutorado não foi dedicado na primeira vez. Tem muita luta pela frente. Olha, fiquei impressionado mesmo.
Bom, só temos um problema aqui, né? Que é a questão do tempo, que agora já temos, nós começamos, então, o horário já deu 50 minutos, 40 minutos. Temos 40 minutos de gravação, a gente tem mais 10 minutos. Então vamos bater em mais 10 minutos apenas, né? Bom, deixo à vontade para você tecer algumas perguntas, ou eu tenho aqui, eu já tenho Eu acho que você pode conduzir. Até anotei aqui algumas por coisas favor. Que eu fiquei curioso. Por favor, faz pergunta fácil. Olha, não, na Ele verdade, só faz perguntas difíceis, viu, professor? Na verdade é o seguinte, não vai ter como, nós vamos ter que marcar depois do CIT. Rogério, já fica pré-agendado aí. A gente fazer uma segunda conversa, mas talvez um pouco diferente, né? Poderíamos fazer isso no auditório, nesse formato aqui, você online, né? Porque eu sei que é difícil você vir para cá. Será um grande prazer. E aí com participação dos alunos, né? Claro. Porque eu acho que vai ter bastante interação com os nossos alunos. E até haver uma preparação anterior, como talvez a preparação pode ser essa apresentação de hoje. Pode mostrar esse vídeo, né? Para eles se interarem, contextualizar o assunto. Depois, se você autorizar, a gente coloca no link os links na descrição do vídeo. Do vídeo, né? Se você... E posso mandar a apresentação para vocês também, que é o material de vocês. Sim. Fiz para vocês, inclusive. Muito obrigado. Nossa, obrigado mesmo. Bom, como a gente trabalha também na parte de robótica assistiva, né? Que envolve você utilizar robótica para soluções na área de fisioterapia, de medicina, como exoesqueleto. Quando você explicou um pouco sobre a questão dessa simulação com a ideia de gêmeos, né? Então, eu fiquei imaginando isso no uso médico, por exemplo, de você ter um exoesqueleto, por exemplo, para membros inferiores, para pernas, né? Para uma pessoa tetraplégica, que não consegue ter movimento de pernas, por exemplo. Isso é perfeito, né? Porque você conseguiria simular todo o movimento ali humano, né? De uma perna real, entre aspas, né? Baseado no modelo virtual, e você jogar isso para depois o robô real, né? Mais ou menos essa a ideia, né? Perfeito. É uma grande área, né, junto com a área médica, né? A gente chama isso de biomecânica. Sim, Então, tem as características do ser humano que precisa da tecnologia, e é um mecanismo. Um mecanismo que respeita propriedades físicas de mecânica clássica, né, de cinemática. Eu consigo fazer esse modelo e trazer isso para o ambiente virtual. Sim. E aí eu consigo, depois disso funcionar, validar, a gente acaba treinando o fisioterapeuta, o profissional da saúde, para ele ajudar na engenharia de reabilitação. Sim. O ser humano vai ter que treinar com o equipamento, vai ter que se sentir confortável para começar a dar os primeiros passos. Mas o ambiente virtual permite fazer isso de forma tranquila. Porque o grande problema quando você lida com a biomecânica é que cada indivíduo é diferente. Então, por exemplo, se você pega um paciente com determinadas condições de saúde, né? Por exemplo, se ele sofreu um acidente vascular cerebral ou encefálico, ele vai ter uma certa mobilidade em termos de membros inferiores, membros superiores e tal. Então, cada paciente você vai ter um modelo matemático diferente para cada pessoa, digamos, né? O que eu queria perguntar, você utilizou o design generativo para isso? Não, né? Não tem nada a ver, né? Não, eu usei notação de Dynavit-Rattenberg, né, modificada. Certo. É uma matemática elegante, né, do ponto de vista de carga computacional. A gente pode fazer o trabalho com quaternions para evitar esses acoplamentos. Eu tive que validar esse modelo, né, para depois trazer para o gêmeo digital. Mas também aprendi a mexer numa outra linha do software, porque depois do robô, da célula, que já dá um trabalho normal, né, considerável, você tem um operador nesse gêmeo digital. Antigamente eram os bonecos nos softwares antigos. Esse operador não é o cara que vai só apertar o botão. Ele vai abastecer a célula, vai levar... O que é um carro?
Um carro é uma somatória de peças que faz a armação, faz a carcaça, né? Mas é o operador que abastece essas peças. Agora, tem operador mais alto, tem operador mais baixo, tem operador mulher, tem operador da raça negra, tem operador japonês, tem operador mais magro, mais gordo. O biotipo da pessoa já está sendo considerado esse human. A aba chama human, que é humano. Né? Então, ali você coloca todas as características do ser humano. Interessante. Por que é interessante? Nossa. Porque tem célula que é mais alta, tem célula que é mais baixa. Então, a altura vai influenciar. Tem gente que anda com passada larga. Tem gente que anda com passada pequena. Por que eu estou olhando para essas características do biotipo do ser humano e colocando isso num avatar no gêmeo digital? Para a pessoa não ter ler, não ter lesão. Pensando na saúde do trabalhador. Sim, é. Já está nesse nível, o gêmeo digital. Interessante, hein? Eu trouxe uma pontinha só de robótica, mas os softwares já estão nesse nível. Ah, como é que você faz isso? Modelando. Ou engenharia reversa. Eu já ponho roupas cheias de string gate e deixo a pessoa andando com essas roupas na fábrica e eu faço uma nuvem de pontos, um point cloud. Ah, sim, sim. Eu trago essa nuvem de pontos para o meu cenário. E no meu cenário eu acabo fazendo meus insights, meus estudos. Olha que interessante. Igual acho que é o Simulink, né? Perfeito. Perfeito. Eu vi um vídeo daquele software do RoboDK, né? RoboDK, é isso? Sim. Um vídeo da NASA, né? Que eles fazendo um trabalho, mas já é antigo. Você deve conhecer esse software, né? Conheço todos. O Simulink e o MATLAB são softwares de simulação. O RoboDK é um software open source, ele está chegando agora no mercado, mas ele é considerado mid-range. Tá? Aí depois você tem os softwares high-end, que é do próprio fabricante de robô, Kuka, ABB, Fanuc, Motoman, e aí é o que tinha no mercado. A Siemens olhou, puxa, vou entrar nessa briga? Não vou vender, não vou conseguir. Eu preciso ser melhor que eles. Nossa. Eu preciso ser melhor que todos eles juntos. E aí eles foram no ecossistema de Israel, que quando eu conheci, eu fiquei assustado. Lá o sonho do jovem que faz engenharia em Haifa não é ter uma startup. Aqui é jogar bola, ou ser cantor. Lá não é ter uma startup, ele vai ter uma startup. Eu tenho vontade. O sonho do aluno de engenharia é ser um unicórnio. É ser um unicórnio. Sabe o que é um unicórnio no mundo dos negócios? Faturar um bi e escalar rapidamente. Unicórnio. Lá estão as maiores. Eu conheci Tel Aviv, obviamente. Eu tenho vontade de conhecer lá Tel Aviv, onde tem as startups. Eu conheci Tel Aviv, faz 2 anos que eu fui. Eu conheci Tel Aviv, fiquei 40 dias em Tel Aviv. Nossa. E aos finais de semana eu ia para Jerusalém, tal, etc. Que é muito histórico, muito bacana. Então eu fiquei impressionado com o nível de carro autônomo, com tecnologia de simulação, com pegar água extremamente salgada, cair Mar Morto e dessalinizar. Eu conheci o cara numa palestra que nada menos é o cara que bolou o Aerodrome. O Aerodrome é o antimíssil, é a antibateria israelense. Está aí o resultado dela nessas guerras. Pois né? Não vou nem entrar nesse viés, mas está aí a tecnologia. Uhum. Então, eles são extremamente capacitados. Sim. E o serviço militar é muito forte. O governo apoia muito. O serviço militar dura 3 anos, não dura um ano. Patriotismo e trabalho. Sim. E a mulher tem que fazer também. A mulher é obrigatória a fazer o serviço militar por 3 anos. Então, a mulher sabe se defender, sabe lutar, sabe atirar e sabe atirar muito bem. E o governo investe nas empresas, investe na academia. E aí você fala, saúde. Cara, fiquei impressionado. Puxa vida. Quem que é o SUS lá, na área de saúde? O Albert Einstein. Nossa. O SUS em Israel é o Albert Einstein. Impressionante. Aqui no Brasil, o Hospital Israelita Albert Einstein é o melhor hospital do Brasil. Sim. Aí você fala, qual que é o segredo? Os médicos também. Cada um no seu devido lugar. Os médicos são muito bons, mas quem rouba a cena são os engenheiros. Os engenheiros e os cientistas de dados estão presentes full time na medicina Israel. Ah, professor, não entendi. Explica melhor. Vou explicar. Covid, né? Tava aí o máximo da Covid. O que os engenheiros fizeram? Eles mapearam a Covid. Eles fizeram um banco de dados do Covid. O que eles descobriram? Estava todo mundo indo para vacina, A, B, C, também não vou entrar nessa dividida,
mas vou explicar com as minhas palavras o que eu entendi dos médicos e dos engenheiros. O Covid, quando você pega ele, e graças a Deus não pega pelo ar, senão seria um ebola e a gente estava ferrado, pega por contato, você com você mesmo. Você leva a mão, né, no olho, na boca, no nariz. Tem uma atividade voluntária que eu faço, eu sou juiz de torneio de robótica da FIRST. A gente fez um colar com as crianças, para a hora que você leva a mão, ela detecta para você não levar a mão. Então, você pega o Covid. O Covid, ele te escaneia de 5 a 10 dias, dependendo do teu metabolismo. Teu rim tá ok? Beleza. Vou pro coração. Teu coração tá ok? Vou pro fígado. Tá tudo ok? Cara, você não pegou Covid. Mas ele vai escanear, vai detectar alguma fraqueza, e é nesse momento que o Covid te ataca. O que a medicina fez? Baseado nesses insights dos engenheiros de Israel, criou um spray nasal para matar a Covid aqui, estava em teste. Nossa. Genial, extremamente inovador. O spray estava sendo uma cura para a população de Israel antes do mundo fazer a vacina. Não tem nada a ver com papo de negacionista. Tem a ver com pesquisa, Sim. com inovação, com trabalho duro de medicina e de engenharia para salvar vidas. Exato. Isso eu vi lá. Ninguém me falou, ninguém me contou. Eu conversei com as pessoas. Então, olha a oportunidade que a gente tem de conhecer esse lugar. Os alemães foram lá e compraram essa empresa. Eu conheci, né, o cientista-chefe. Né? A Siemens Brasil leva as demandas, né, eu participo do grupo. E eu falei, deixa eu ir para lá, já que o cara não vem para cá. Sim. E eu perguntei, por que você não vai para o Brasil? Né? Já que você vai para o mundo inteiro, menos para o Brasil. E aí, professor, para finalizar, não dá para entrar na dividida. Ele só come peixe, né? Eu até brinquei, que ele é um senhor bem simpático. Falei, eu vou pescar. Tem todos os peixes no Brasil. O problema é que o peixe tem que ser benzido. Falei, tem todas as religiões no Brasil. E ele pesquisou. A mesquita ao qual ele pertence, Curitiba tem... As pessoas não sabem, São Paulo tem, mas Curitiba tem muita mesquita. A ordem da mesquita que tem lá é diferente da ordem de Israel. Então, o peixe tem que ser abençoado pela mesquita dele. Isso você tem que fazer o quê? Respeitar. Ponto final. Religião se respeita. Então, se ele não vem para cá, nós vamos para lá. E foi muito interessante conhecer, porque são pessoas como nós, que estão trabalhando há muito tempo junto. Há muitos e muitos anos juntos. Desde as universidades, a graduação das empresas. Isso faz toda a diferença. E o relacionamento, o ecossistema para startups, né, esses atores, né, governo, empresa, alunos, professores, é tudo junto, é tudo muito organizado. Foi impressionante fazer um pedaço do doutorado lá, um período de sanduíche na Alemanha e Israel, foi realmente motivador e bacana. Dá até vontade de ir embora, tive convite para ir embora, mas eu sou brasileiro, aqui está minha família, meus amigos, então minha casa é aqui. Por enquanto, né? Operação, né? Então a gente ficou bem feliz também. Por enquanto. Por enquanto. Olha, bom, eu não sei nem mais o que falar, eu acho bom deixar para um outro dia, né? Porque a gente vai ter que se debruçar aí pelo menos mais umas 2 horas num outro evento. E aí a gente vai ter que... Eu acho que mais de um evento, envolver os outros cursos, não é, professor? Administração, né? Porque isso. Toda a questão empresarial, toda a visão, né? Ele falou bastante de startup, tudo que o senhor viu lá em Israel, né? Compartilhar com os nossos alunos, conosco. E o que ele fez, né? Desde o lançamento da carreta escola, mas na verdade é um conceito, né? Uhum. Ele lançou um conceito que o Senai usa, por exemplo, né? Então, tudo isso você vai ter que depois compartilhar conosco e também essa experiência do que você viu fora, né? Não só com relação à parte técnica, mas a como eles lidam, entre aspas, comercialmente com isso, porque... Com a área de negócios, né? É muito dinheiro envolvido, né? Uhum. Japão, todos os países que trabalham com automação e robótica. E convidar o professor para visitar nosso campus, né? Já que ele é de Avandava, fica aqui próximo de Araçatuba. Ele conhece. Conhece, né? Sim, retornar, né, para uma palestra presencial com os nossos alunos. Exatamente, né? Então... Será uma grande honra. Bom, essa aqui é... Primeiramente, eu só tenho que agradecer por
tanto conhecimento, nossa palestra de altíssimo nível. Sim. A gente aprendeu muito, eu acredito que os nossos alunos ficaram impressionados. Com E eu certeza. gostaria de finalizar agradecendo muito, professor, a sua valiosa participação aqui conosco, já convidando, né, Sim. para o próximo evento online ou presencial, e que o senhor esteja sempre conosco aqui, porque tem muita coisa para ser compartilhado, muito conhecimento. Muito obrigada. Sim, e eu já me adianto, né? Eu já vou até tentar fechar com alguma turma aí uma visita em São Paulo ao Instituto. Onde fica Com em São certeza. Paulo o Instituto? O Instituto fica no ABC Paulista, Em São Bernardo? Bernardo do Campo. Sim, Eu já agradeço, deixo o convite para vir conhecer, serão muito bem-vindos. sim, com Vamos certeza. organizar. Para mim é uma honra, tenho um carinho especial pela Universidade Salesiano, por todos os professores, e será uma grande honra para mim poder estar com os alunos, com os professores e com toda a equipe de vocês. Realmente fiquei muito feliz aí de estar com vocês hoje. E eu aproveito para agradecer ao Dr. Rogério pelo grande trabalho que ele teve em relação ao robô cachorro. Né? Que é um sucesso, foi um sucesso na Está sendo Expo. um sucesso enorme. Lá no stand, enorme. Nas escolas também, né? Na Expo Araçatuba e nas escolas. Impressionante. Não foi fácil. Nós tivemos uma caminhada muito grande. Os professores, né, o Felivaldo é um deles, pegou metade da caminhada. Esse robô ele veio para o Brasil, ficou na alfândega, depois ele voltou para o Japão. Os japoneses não entenderam o que aconteceu, né? A gente também não entendeu. A Receita Federal, depois ele veio de novo e a gente não conseguiu tirar ele novamente. Até os professores da Salesiana, parte de Direito, entrou no jogado e voltou. Então, o que nós descobrimos? Que ele não é um brinquedo, lá fora ele não é um brinquedo, porque ele tem tecnologia avançada, desde para entretenimento, né? Para mostrar mas para desenvolvimento também, de engenharia. E aqui, quando você traz como brinquedo, você tem uma coisa chamada Inmetro. E ele pode machucar uma pessoa, inclusive. Sim. As regras do Inmetro, né, inviabilizam o cachorro. Ele é pesado, ele corre, ele tem movimento ágil. E você não pode vender e comercializar. Então, o que o Instituto teve que fazer? Ele também não tem classificação fiscal, ele não tem um NCM. Nossa. Nós contratamos uma empresa especializada em inovação, nós pegamos o contrato social do Instituto Avançado de Robótica, nós classificamos como inovação e desenvolvimento, e aí as autoridades brasileiras liberaram. Então, foi tudo legalizado pela terceira vez, ele veio, chegou na minha casa, eu levei para o Instituto, a gente começou a desenvolver 1 mês, 2 meses, quando a gente ficou confortável, nós combinamos, treinamos os professores online, depois nós fomos para Araçatuba, ficamos aí quase uma semana, os professores foram muito bem, uma equipe muito seleta, e tenho certeza que estão fazendo coisas incríveis, não só com os alunos, com a escola. No final, a gente acabou pensando, não importa a tecnologia, o que importa é a experiência com a tecnologia. Isso é mais valioso, isso impacta mais, e não é só para exatas, é para humanas e biológicas, e é muito interessante, fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Foi um pouco no standard da minha carreira, mas eu nunca deixei de entregar um projeto, um trabalho, uma consultoria. Nós fizemos até uma surpresa para o reitor, né? Nós fomos de surpresa lá os professores foram comandando o robô, sem ele saber, nós fomos bater com o robô na porta dele, tomou um susto, o robô estava funcionando. Do André. Professor André. Legal. Os movimentos. A primeira passada na universidade foi muito estranho e ao mesmo tempo contente, porque todo mundo olhava, a gente parecia um extraterrestre, que é um cachorro, não é, o que está fazendo? Parou, até o pessoal da obra parou para ver. Foi muito divertido. Foi muito emocionante esse making off aí, a gente tem alguns vídeos aí sobre isso. Bom, então, mais uma vez, Rogério, doutor Rogério, muito obrigado. Né? Obrigado a vocês. A gente ficou realmente surpreso, eu fiquei muito surpreso com a sua fala. Impressionados. E esperançoso que a gente possa estender isso aos nossos acadêmicos, com certeza, viu? Em nome do Unisalesiano, doutor Rogério, muitíssimo obrigada pela sua valiosa participação com a gente. Gostaria de agradecer aos nossos alunos. Muito obrigada pela participação no CIT. Sim, obrigado. Muito obrigado. Boa noite, um grande abraço. Tudo de bom, obrigado. Até breve.